Olá, hoje estamos aqui para uma nova entrevista do nosso canal. Dessa vez, o entrevistado será o professor Pedro Tanagino, que ele dá muito prazer de trazê-lo aqui no canal. Ele é doutor em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem também pós-doutorados já concluídos. É professor atualmente substituto da universidade. Ele é um estudioso do integralismo, do fascismo, do estudo das democracias e das rupturas democráticas também por meio dos estados de exceção, além de ser um especialista na história intelectual. A tese de doutorado dele foi sobre o Miguel Reale, e é por isso que eu estou trazendo aqui, para a gente conversar com ele sobre a tese de doutorado dele. Como sempre, eu peço a vocês que deem o like no vídeo, façam comentários, se não forem inscritos ainda, se inscrevam, e compartilhe esse vídeo para as pessoas que vocês acham que se interessem por esse tema. O Pedro vai também indicar, como sempre é comum aqui no canal, algumas bibliografias adicionais, tanto de sua autoria, se ele quiser, de outra autoria de outros historiadores, para quem queira aprofundar no tema. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso vocês tenham perguntas, é só colocar no comentário que eu as repasso para o Pedro, e tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer, porque ele é um excelente professor. Então, começando já, gostaria primeiro de agradecer ao Pedro pela presença, por ter aceitado o convite. E você quer falar alguma coisa antes de começar? Claro, primeiramente que eu te agradeço, Cláudia. É um prazer imenso poder estar aqui também, rever a minha orientadora, quem, na verdade, acabou sendo responsável por toda essa trajetória de pesquisa que ela acabou de dizer aí, né? Então, muito bacana poder estar aqui tendo essa conversa com você. Então, para a gente ir direto ao tema, Pedro, quem foi Miguel Reale? Tomando a biografia dele como um todo, haja vista que ele nasceu em 1910 e morreu relativamente há pouco tempo, morreu em 2006. O Miguel Reale ele se destacou como um dos principais intelectuais brasileiros do século XX, intelectuais da direita brasileira do século XX. O início da sua trajetória, que é o que eu abordei na minha tese de doutorado, ele debuta na vida intelectual enquanto intelectual fascista, não é? Ele era militante da Ação Integralista Brasileira e se destacou nessa organização como uma de suas principais lideranças, tomando as rédeas da questão intelectual dentro da IB. Então, ele era responsável não só por produzir pensamento teórico, mas por organizá-lo na IB e organizar a forma como o conhecimento produzido ali dentro do integralismo e suas opiniões, etc., seriam transmitidos através da imprensa. Então, ele teve um papel-chave no integralismo, que foi o maior movimento político fascista fora da Europa, então é outro destaque para isso também. Posteriormente, o Miguel Reale ele foi um grande colaborador de ditaduras. Colaborou com a ditadura do Estado Novo e, posteriormente, com a ditadura civil-militar após o golpe de 64. Por fim, ele, muito embora tenha tido essa participação sempre vinculado às direitas, ao fascismo e a ditaduras na história do Brasil, no século XX, após a redemocratização, ele mantém sua posição de destaque enquanto conselheiro do governo, das políticas públicas, dos anos 80 até os anos 2000. Inclusive, em 2002, na sua última grande participação na vida pública, ele foi responsável por orientar os trabalhos do Código Civil de 2002, né, o Código Civil Brasileiro de 2002. O que ele é desse Miguel Reale que fez o autor do processo de impeachment da Dilma? Pai. Ah, ele é o pai? Do Miguel Reale Júnior. E você falou aí que você trabalha com a perspectiva de que o integralismo foi o fascismo brasileiro. Mas a gente sabe que isso não é um consenso na historiografia. Como você atribui a Miguel Reale esse caráter fascista ou ao próprio integralismo? Quais elementos que ele teria de fascismo? Sim. Bom, na verdade, são duas perguntas diferentes aí. Primeiramente, uma questão de história da historiografia e uma questão teórico-metodológica muito embasada pela sociologia também, que é a definição do integralismo enquanto fascismo. Bom, Cláudio, primeiro,
quando esse debate ele é tomado de uma forma muito categórica, ele acaba provocando mais dissenso, porque existem certas categorias que são muito restritivas, né, do fascismo. Por exemplo, por muito tempo, as categorias marxistas colocavam a necessidade de que houvesse um processo revolucionário para que houvesse uma contra-revolução, porque o caráter do fascismo seria o seu lado contra-revolucionário. Mas isso foi sendo superado a partir do aprofundamento das pesquisas, mas também da expansão do conceito de fonte nos estudos do fascismo. Né? Então, na medida que foram multiplicando-se as fontes, abordagens diferentes, começa-se a não só a perceber, mas a se constatar, a se comprovar que havia uma dimensão transnacional, e por isso falamos fascismos, e não apenas fascismo como aquele que ocorreu na Itália, a partir de 19, chegou ao poder em 22 com Benito Mussolini, que alguns chamam de fascismo histórico, inclusive. Nem dessa expressão eu gosto muito, sabe, porque fica parecendo que não houveram outros fascismos históricos na mesma época. O debate ele é um pouco acirrado, sim, só que hoje a grande maioria dos trabalhadores, dos pesquisadores já percebe isso, que não é muito producente manter um conceito muito restrito. Então, por exemplo, pesquisas que vão para o lado das culturas políticas, né, como a minha foi bastante, elas conseguem perceber melhor como que existe a formação de uma cultura fascista, e isso é comprovável, com muita robustez hoje já. Outra coisa é como apurar isso na obra do Miguel Reale, né, que foi a segunda parte da pergunta que você fez. Então, assim, é preciso fazer uma varredura da sua obra completa durante aquele período para ir percebendo isso, sabe? Porque não foi uma questão... Aí eu fugi à classificação mais categórica, mais sociológica, e fui entender como ele se percebia, em que lugar ele se percebia no mundo naquela época. A partir disso daí eu consegui chegar à conclusão que eu cheguei, que sim, ele foi um intelectual fascista, porque ele mesmo diz: o fascismo, ele diz no seu livro Estado Moderno, o fascismo é como a água e as nacionalidades são um jarro. Então, essa água do fascismo, que seria a cultura política fascista, ela toma a forma da estrutura social de cada país diferente, onde acaba desaguando aquela cultura política fascista, e é o caso do Brasil, era o que ele via no Brasil, era o que ele desejava. E com quais autores fascistas ele dialogava? Ou não, se ele dialogava com todos os autores? Porque, no caso do Francisco Campos, que eu estudo, ele dialoga tanto com liberais quanto com autoritários. Era o caso do Miguel Reale? Olha, o Miguel Reale ele tinha uma educação muito erudita, ele é um egresso da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que posteriormente virou USP, ainda quando ele ainda era estudante, a USP estava passando por uma grande transformação já nos anos 30, né? Então, ele entra em 30 e se forma em 34. Então, e antes disso mesmo, né, ele passou, quando fez o liceu, ele fez no Instituto Dante Alighieri, em São Paulo, né, que também tinha uma educação clássica muito forte. Então, ele tinha um leque muito amplo de influências, que vinham tanto do conservadorismo quanto do liberalismo, do positivismo, bastante, do marxismo, tinha uma carga de leitura constatada pelas citações que ele fazia, seguindo o modelo acadêmico, né, com autor, data, página, então era fácil de constatar o que ele estava se referindo ali, e que não era uma falsificação. Então, influências do marxismo também, e da historiografia idealista italiana, bastante. E a partir disso daí o contato com autores fascistas, diretamente fascistas, como Ugo Espírito, como Giovanni Gentili, alguns dos quais o Panuzio também, entre outros, que ele utilizava bastante, não só para falar sobre o corporativismo, não é, que vai ser um dos temas principais do pensamento teórico dele, mas até mesmo do ponto de vista da filosofia política e da teoria da história. Ele ocupou cargos políticos, Pedro? Foi deputado, alguma coisa? Foi reitor da USP, ele foi conselheiro de Estado no Estado Novo, com Getúlio Vargas, logo após ter retornado do exílio, após ter tentado, junto com outros integralistas, o putsch que quase assassinou o Getúlio Vargas em maio de 38, e o Vargas seguiu aquela marcha. E depois voltou. Exato, Vargas pois acolheu ele, né? Ficou mais ou menos exilado na Itália.
mas o Vargas ele levou a sério aquela máxima de manter seus inimigos mais próximos de si, né? Então ele trouxe o Miguel Reale para ser conselheiro de Estado. Posteriormente ele fez o concurso, foi aprovado como professor de filosofia do direito na USP e já nos anos 40, E depois disso foi reitor por 2 vezes. Ele era da Academia Brasileira de Letras também, né? Também foi da Academia Brasileira de Letras. Seria impossível citar aqui a quantidade de associações científicas, filosóficas, honrarias, comendas, porque ele é, sem dúvida, um dos mais premiados, o que eu acho que fala muito sobre questões de memória, os problemas de memória que a gente tem aqui no Brasil. É uma coisa muito complicada. Você vê um intelectual tão ligado a essa história antidemocrática ser tão premiado, tão condecorado, tão laureado como ele foi, e também teve uma participação política muito, muito direta. Ele, logo após ele sair da AIB, em 1939, por conta de uma dissidência interna, porque muito embora a AIB já tivesse na legalidade desde o golpe do Estado Novo em novembro de 1937, ela continuava funcionando na clandestinidade, tanto que os seus laços hierárquicos eles continuavam a prevalecer. E dentro de uma questão dessas lá dentro, né, de sucessão com o exílio do Plínio Salgado e tal, ele se sentiu desrespeitado ou traído, não sei, e acabou se desligando, né, da Ação Integralista Brasileira. Posteriormente, ele passou a militar politicamente do lado do Adhemar de Barros, com o PSD, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, depois a gente corrige ali embaixo nos comentários. E manteve-se ativo, e posteriormente, com o golpe de 64, ele também vai ter uma atuação direta, não como parlamentar do Arena, nem nada disso, mas como consultor jurídico, tanto que a primeira emenda à Constituição de 67, né, a emenda de 69, é ele quem elabora, né? E ele era antissemita ou xenófobo de alguma forma? Isso é uma questão interessantíssima para a gente perceber como que esses movimentos eles estão longe de ser homogêneos. E eu falei sobre isso na minha tese. O Miguel Reale, ele era responsável pela imprensa integralista e ele atuava como censor, né? Ele filtrava aquilo que poderia ou não ser publicado. O Gustavo Barroso, que é um nome conhecidíssimo, é o antissemita mais célebre da história do Brasil, o que mais publicou e o mais conhecido, também era integralista, e ele mantinha esse discurso antissemita muito forte, muito agressivo. Na medida que foi se definindo a doutrina integralista e a sua ideologia, ficou definido que não haveria essa tese antissemita, de que a questão racial, para a ideologia integralista, ela assentaria sobre a tese da democracia racial, né, dos caldeamentos étnicos que formam um novo homem, o homem integral. Era o que eles diziam, né? Para valorizar essa figura. Era o que Vargas lhe agradava, né? E também investiu nisso, né? Também, pois é. Então, eles investiram nessa tese do mestiço sul-americano, né, como homem ideal, e com isso não afirmaram nenhuma tese antissemita oficialmente. Só que aí existe uma outra questão, que é o seguinte: a imprensa integralista. A imprensa, e eles tinham uma concepção teórica bem clara sobre isso, a imprensa ela deveria ser responsável por traduzir as ideias integralistas e passar isso da forma mais simples e que produzisse a maior capacidade de mobilização popular, de arregimentação, de atrair adeptos, aquela coisa, uma finalidade propagandística, né, muito forte. Então, a radicalização e o ódio na imprensa integralista era algo muito presente, era muito instrumentalizado, assim como era contra o alvo do comunismo, por exemplo, não é um discurso de ódio, de tolerância muito fortes, de eliminação, discurso eliminacionista. Com relação ao antissemitismo, ele será instrumentalizado também de uma forma assim, bem venenosa, bem insidiosa, com muita violência. Mas estava presente no discurso? Não só estava presente, como era feito de uma forma violenta. Mas não para o lado do eliminacionismo. Aí é que está. Não é igual ao discurso nazista. A questão é o seguinte: é a exacerbação do preconceito contra o estereótipo do judeu enquanto agente internacional que não se integra com o resto da sociedade e que vem aqui para destilar a divisão e o imperialismo.
Só que qual imperialismo? Aí que é a coisa das mitologias políticas. É a união entre o liberalismo, o capital, e o comunismo. Ambos fariam parte dessa estratégia judaica de dominação do mundo. Então, tanto os grandes banqueiros quanto os grandes revolucionários comunistas seriam agentes das forças semitas internacionais, né, nesse grande complô das sombras. Então, isso estava estampado tanto nas obras, tanto na imprensa integralista, dessa forma mais agressiva, mais vulgar, assim como era também presente no discurso do Gustavo Barroso, mas também vai estar presente no discurso, nas obras do Miguel Reale, nos seus livros, de uma forma mais enxugada, de uma forma mais lateral, mas vai estar lá também. Principalmente quando ele se arma enquanto o paladino contra a cultura burguesa, contra a cultura capitalista, porque havia isso, essa postura anticapitalista para criar essa visão revolucionária de que eles iriam mudar o mundo todo, que não seria nem capitalismo, nem comunismo, nem socialismo, seria algo novo. Ele se colocava nessa posição e atacava os banqueiros judeus, o capitalismo judaico, internacional, porque ele falava muito sobre isso. Tem um livro inteiro dedicado sobre isso, mas falava em outras obras também. Eu só esqueci de mencionar um detalhe que é interessante. Essa questão do antissemitismo, inclusive, ela leva a um cisma profundo no integralismo, porque, muito embora o Miguel Reale fizesse isso, ele, enquanto assessor, ou seja, na obrigação de garantir que a doutrina seria seguida à risca nas publicações, ele veta o Gustavo Barroso. O Gustavo Barroso, que era um intelectual muito mais experiente, era o presidente da Academia Brasileira de Letras, na época. Era bem mais velho que ele também, né? Bem mais velho, o Miguel Reale tinha 20 e poucos anos. Então, o Gustavo Barroso ficou irado, chamava nas discussões internas deles o Miguel Reale de judeuzinho. Este judeuzinho acha que vai me censurar e por aí. Xingando ele, né? Xingando ele de judeuzinho. Como se fosse um xingamento, exatamente. E foi um entrevero tão grande que o Plínio Salgado, com a sua saída, com a sua resolução salomônica do problema, mas que não tinha nada de salomônica, porque eles sabiam que os dois queriam estar no lugar que ele estava, ele caça a palavra, o direito de publicações do Gustavo Barroso e remove o Miguel Reale do cargo de chefia da imprensa. Então, ali ele consegue, ele resolve esse problema interno, coloca panos quentes, ao mesmo tempo que mina a autoridade que os dois estavam construindo, que poderia mais para frente desafiar dele. Mas o que eu ia te perguntar é se, nessa ideia de democracia racial dele, você percebeu algum preconceito contra os pretos em algum momento? Porque o racismo no Brasil tem que ter vínculo com a escravidão, não tem muito jeito. Sim, não é muito explícito, né? Vem com aquela sutileza que, na verdade, a gente já está acostumado, né? Na hora de se criar o mito fundador da nação, a questão da escravidão ela é ignorada. Parece que eles vieram de férias, né? Apareceram aqui. Então, só a partir disso daí já é uma coisa profundamente problemática. Não mencionava em nenhum momento qualquer dificuldade com relação à injustiça social, o preconceito, a questões de desigualdade no trabalho, desigualdade social no geral. Então, assim, já por si só já é uma visão idealizada, como se não se tratasse de uma população que havia sido, vamos dizer assim, recentemente abolida a escravidão. Bem ou mal, faziam poucos anos que havia sido abolida a escravidão, né? Mais ou menos uns 40 anos. Então, assim, era um discurso que havia muita exaltação, né, aquela coisa bem propagandística, né, de igualdade dentro do movimento e tal, o que atraiu personagens importantes do movimento negro, a princípio. Só que não tardou eles perceberem como a Frente Única Negra, etc., porque era um discurso que destoava dos outros naquele momento, porque, pelo menos, o integralismo estava falando da realidade plural que é a sociedade brasileira, e que isso era uma força e não um defeito, como a sociologia, como a ciência positivista estava falando nas últimas décadas, majoritariamente. Isso teria tido alguma influência do modernismo? Porque o Plínio participa da Semana de Arte Moderna, né? Sim, participa, sem dúvida.
Sem dúvida, eu não tenho dúvida quanto a isso, não. Porque não é um tema comum nos escritos do Plínio Salgado até então. Predominavam outros temas até mais introspectivos, da vida espiritual, questões existenciais, Religiosos, né? filosóficas, religiosas. Pois é. Depois o modernismo que ele começa a ter esse olhar para a sociedade e a coisa, eu acho que o mais flagrante, não só no olhar do Plínio Salgado, mas do modernismo, é o brasileiro. Então, nesse sentido, ele não destoa de nenhum intelectual da geração dele. Sim. Não é exatamente uma novidade, né, do integralismo, mas no discurso político porque o integralismo ele vai melhor aproveitar naquele momento o que o modernismo trouxe de novidade dentro do discurso político. Aí eles tiveram sucesso. Fora o fato dele ter uma base social ampla em que envolvia mulheres e negros. Então, sim, mulheres, negros e crianças. Crianças, também. Havia divisões ali para as mulheres e crianças, só que, com o passar do tempo, os próprios militantes negros começam, e os mais organizados, que já estavam na militância de movimento negro há mais tempo, começam a perceber que aquele discurso era mais para atrair seguidores, porque dentro da estrutura, eles continuavam a ter dificuldade de ascensão na hierarquia. As principais lideranças continuavam a ser homens brancos e tal, então já gera um estranhamento ali, né? Mulher, então, não participava de jeito nenhum, né? Era só nas festas. Não participava. Não, digo nas hierarquias de poder. Não nas mais altas, não. É porque, na verdade, havia mulheres até que não se destacaram como militantes, mas se destacaram como parte do movimento. É muito presente a figura dessas mulheres que estavam ali alinhavando decisões ou no meio de situações críticas, elas desempenhando funções importantes e tal, às vezes até funções transnacionais, com exilados integralistas e comunicando com o Brasil e tal. A gente sempre vê o papel de mulheres ali, só que não era uma organização democrática. Então, não havia obrigação nenhuma de promover cargos de chefia às mulheres e tal. Isso era lugar comum, não só na Nação Integralista Brasileira, acho que em todos os outros partidos no Brasil, aí você me corrige se eu estiver errado, não havia mulheres em cargos de liderança. E no caso específico do Miguel Reale, como ele é um intelectual mais destacado, pelo menos da trinca, né, da tríade integralista, ele era católico como Plínio ou não? Não, o Miguel Reale, inclusive, ele tinha uma postura anticlerical que levou ele a entrar em choque com a Igreja Católica. Inclusive, ele recebeu uma reprimenda pública do Dom Gastão Liberal Pinto, né, que era o bispo de São Carlos na época. Ele encaminha essa queixa ao Vaticano para que o Miguel Reale fosse censurado de fato, para que os católicos não mais dessem atenção ao Miguel Reale, principalmente tendo em vista que ele não era não era assim tão católico, né? Então, o Dom Gastão, ele afirma que o discurso integralista do Miguel Reale, ele quebrava a ortodoxia da doutrina católica, né? Então, ele cria, a partir de São Carlos ali, mas isso vai ter um impacto em São Paulo, no modo geral, essa admoestação para os católicos também, né? Não ouçam o que o Miguel Reale diz, porque ele está desvirtuando vocês do catolicismo. E o Miguel Reale entrou em um conflito direto através da imprensa com não só o Dom Gastão, mas posteriormente ele passou a ser bem ferino com relação à estratégia da Igreja Católica de resolver a questão social pelo caritativismo, pelo filantropismo. Ele se tornou bem agressivo com relação a isso. E qual, assim, a definição dele, que eu acho que você, na sua tese, você pesquisou duas coisas que a gente não falou aqui ainda, que foi o seu conceito de corporativismo dele e também a sua teoria de história. Sim. Há também uma definição que eu acho importante dentro do trabalho dele, do integralismo em geral, que era essa ideia de homem integral. O que seria esse homem integral? Então vamos por partes, que eu coloquei 3 questões, né? Primeiro começando com o homem integral, depois o corporativismo e depois a teoria da história. O homem integral, ele é um conceito de homem, né? E desses que a gente já vê na história da filosofia há séculos, né? Então, eu costumo resumir isso enquanto
um princípio um princípio filosófico, não é só restrito à filosofia política, um princípio filosófico geral, e também como uma cultura política, né, o que essa ideia de homem integral define. Então, enquanto princípio filosófico, ele é uma tentativa de construção de uma episteme própria, né, de uma teoria do conhecimento própria, o que vai desaguar em outras áreas do conhecimento, né, a ciência política, a sociologia, a geografia e a história, todas as outras concepções, mas principalmente eu destaquei a história, né? E enquanto cultura política fascista, que volta aquele tema que eu havia comentado no princípio, né? Aí com todas as características do que seja um fascismo e dos valores, dos ideais, o horizonte de expectativas que um indivíduo fascista deveria ter, mas formado dentro desse invólucro do que é o brasileiro, né, do que é a estrutura da sociedade brasileira, a cultura brasileira, nossos códigos, símbolos, valores, aquela coisa, né? E o corporativismo dele, Pedro? Tem alguma diferença em relação ao corporativismo clássico do manuelesco? Tem algumas questões mais ou menos pontuais, mas em suma não é muito diferente daquilo, não. Ele também divide o corporativismo entre corporativismo puro, né, e corporativismo subordinado, né, sendo o corporativismo puro aquele de base societária, ou seja, aquele que surge a partir da formação espontânea dos sindicatos e a união desses sindicatos em federações e confederações formaria um Estado corporativo de base sindical, de base social, de baixo para cima. E o corporativismo subordinado, que é aquele corporativismo que é criado, né, quando as corporações são criadas enquanto órgãos do Estado. Como o próprio nome já diz, o corporativismo puro, ele seria o mais desejável, seria o ideal dentro dessa visão. Mas em países de capitalismo tardio, como o Brasil, ou seja, onde o processo de industrialização, de formação da classe operária ainda não estava bem consolidado, ele acreditava que seria importante, sim, um Estado totalitário criar esses novos órgãos nas corporações. E, consequentemente, criar os sindicatos, né, criar toda essa estrutura corporativa de forma subordinada à direção do Estado. Então, nisso daí, ele é bem equivalente à obra do manuelesco. E sobre os usos do passado, quer dizer, quando ele recorria aos estudos da história do Brasil, tem algum tipo de saudosismo monárquico? Tem alguma coisa que você percebeu como uso do passado para justificar a teoria política dele? Sim, tem, só que, curiosamente, o Miguel Reale ali, ele não é um grande estudioso de história do Brasil. O que ele opera, assim, na verdade, ele é um grande leitor de Oliveira Viana e foi, até certo momento, do Azevedo Amaral, só que eles brigam, né? E daquela mesma forma que ele briga com o bispo de São Carlos, em público, né? Perante toda a imprensa. E também é uma briga bem feia. A briga com o Azevedo Amaral é em torno de quê? Em torno de questões teóricas do modelo autoritário e do corporativismo. E ele chega a escrever uma resenha humilhando um livro do Azevedo Amaral, que era outro intelectual muito mais experiente do que ele. E, novamente, o Miguel Reale tinha 20 e poucos anos, né? Então, assim, houve um rompimento ali. O Oliveira Viana continua a ser uma base importante para ele. Além de alguns outros que ele citava. Só que o que o Miguel Reale fazia, o que ele operava na produção dele de história, não era história do Brasil, exatamente, sabe? O que ele fazia, ele era um cara muito afeito à teoria geral. Então, ele fazia um estudo bem embasado na literatura clássica, né, sobre teoria do Estado. Então, ele era muito presente ali Maquiavel, entre outros clássicos, né, do pensamento político, para que a partir dessa teoria geral associada à base que ele tinha de sociologia do Brasil, aí ele construía uma visão da história. Por exemplo, um recurso que ele faz muito é pensar teoricamente como construir o corporativismo no Brasil a partir da realidade social brasileira, só que utilizando
o exemplo da cidade antiga, polis grega e a urbe romana, né? Para pensar como fazer isso no Brasil, e ele busca bases históricas para isso. Só que não só de história do Brasil. A literatura de história do Brasil, na obra dele, é até mais rarefeita. Ele não demonstra simpatias por monarquistas, Não. nem nenhum saudosismo pelo período colonial, não. Nem, às vezes, como o próprio Plínio Salgado faz, de ter um saudosismo, sim, com relação àquela coisa da vida interiorana, da cidade pequena, aquela que o Plínio Salgado ele até vai um pouco por esse caminho. Mas o Miguel Reale, não. O Miguel Reale, ele olha a colônia, enquanto ele não vai falar isso como nós historiadores falamos hoje. Só que ele olha aquilo ali enquanto o problema da exploração colonial, ou seja, um problema de imperialismo, e ele se coloca, como eu também já mencionei, enquanto um intelectual rebelde ao imperialismo estrangeiro, né? Então, assim, fica ali no subtexto do que ele está falando, que é claro que aquilo ali faz parte dessa história de exploração do Brasil, né? Então não tem esse saudosismo e nem com a monarquia. E assim, a gente sabe que o Plínio tem um pensamento político diferente do Reale, em vários aspectos, principalmente no que tange a religiosidade, a questão da família também. Você acha que o Plínio controlou ele? Ou seja, na teoria, na cultura política integralista, quem teve o peso mais forte? Porque o Plínio também foi um intelectual do movimento, além de chefe político, ele publicou muito. Então, quem teve o controle sobre a doutrina? Foi o Reale ou foi o Plínio? O controle foi o Plínio. O controle é a fonte. O fato da gente considerar o Reale como um cara que pensou na doutrina integralista, ou articulou a doutrina integralista, isso na prática não resultou em muita coisa, na medida em que são as teorias do Plínio que prevaleceram. Não, aí é que está. Eu não posso concordar com isso, porque o Miguel Reale, ele sistematizou aquilo que o Plínio Salgado jamais sistematizaria. Por quê? Porque o Plínio Salgado ele não tinha nem ferramental acadêmico para construir o que, de fato, nós podemos chamar de um pensamento sistemático. E o Miguel Reale, ele dá fundamento àquilo que até então era... Ele dá fundamento teórico àquilo que até então era filosofia, sabe? E isso a gente entende que existe uma grande diferença entre uma coisa e outra. A gente podia dizer, então, que o Plínio seria um mediador cultural e o Reale um intelectual? Não, o Plínio Salgado é ideólogo. Ele é mais do que mediador. É um divulgador, não é? Ele não é mais um divulgador? Também. Mas é porque... A obra do Plínio comparada com a obra do Reale, me parece que a do Plínio é mais voltada para um consumo de massa e a do Reale é algo mais sofisticado, ou não? Assim, no geral, ok. Só que o Plínio Salgado ele também teve uma linha de publicações que não eram nada destinadas à massa, porque eram publicações de filosofia política com uma linguagem que o povo não estava nada familiarizado. Assim, na verdade, ponto nem as classes médias, assim, sabe? Mas para as massas, definitivamente não. Não é difícil perceber essa clivagem no Plínio Salgado. Tá, mas a minha dúvida é assim, o Reale como intérprete, igual você falou, do que o Plínio pensava, ele não tem uma autonomia intelectual, então? Ele tem, ele não foi só intérprete, ele criou conhecimento. Ele criou, do ponto de vista da teoria do Estado, da teoria do direito, do corporativismo, da própria teoria da história. Ele criou, e aí foi um momento onde o Plínio Salgado viu, gostou, autorizou, mas se fosse para o Plínio ter criado, ele não criaria aquilo. Entendi. E que era importante para o movimento. Aquilo foi criação. É por isso que eu bati tanto na tecla, na minha tese, do integralismo enquanto teoria do conhecimento, porque ele produzia conhecimento. E o objetivo era uma teoria que fosse a teoria integralista, da mesma forma que nós conhecemos a teoria marxista hoje, ou a teoria positivista, ou, enfim, etc., culturalista. A busca ali era por uma teoria integralista. E quem estava liderando essa busca era o Miguel Reale, não era o Plínio Salgado. O Plínio Salgado deu a filosofia, deu a doutrina, mas não a teoria, porque ele não era acadêmico, nunca frequentou uma faculdade. Entendi. Agora, o Reale,
Eu sei que você, Pedro, fez um doutorado de sanduíche em Portugal. Talvez você tenha estudado isso com profundidade. O Reale tinha alguma ligação com o integralismo português, com as doutrinas do Rolão Preto ou não? Não, o Plínio Salgado tinha. O Miguel Reale, vamos dizer assim, ele tinha por tabela, pela influência do Plínio Salgado, querendo ou não. Só que ele não demonstrou profundidade nenhuma, nem um grande apreço. Ele gostava do cenário português, ele era simpático ao cenário português, principalmente depois do Salazar. Mas a maior referência dele na Europa era a Itália. E ele chegou a ter algum contato com o Mussolini? Não que haja registro, ou que eu tenha conhecimento de algum registro disso, para o exílio, né? Na verdade, ele chegou lá na Itália no exílio, né? Quando ele tenta o putsch em 38 e vai para a Itália, fica quase um ano lá. Ele chega lá imaginando que ele fosse contar com a solidariedade fascista, né, internacional, aquela coisa, e na verdade ele enfrentou problemas, né? Com os órgãos de Estado lá, né? Como órgãos burocráticos, como a polícia, durante o processo de chegada dele lá, né, e tal. Então, assim, muito longe da solidariedade que ele achou que fosse encontrar lá. Agora, Pedro, a gente já está se aproximando do final, aí gosto sempre de trazer um pouco por presente, né? A gente sabe que a gente tem algumas organizações no Brasil neo-integralistas. Você acha que eles levam o Miguel Reale? Você acha que eles conferem ao Miguel Reale um protagonismo maior? Ou eles são só herdeiros do espólio do Plínio? Você vê a teoria do Miguel Reale em algum momento com algum tipo de envolvimento com esses grupos não-integralistas hoje? Embora eu saiba que você não os estuda, mas pelo que você sabe. Até onde eu sei, não. Até onde eu sei, o que existe é uma tentativa de manutenção da memória do Plínio Salgado, mas acho que a própria doutrina do Plínio Salgado já, claro que não é mais como era naquela época, e muita coisa foi alterada, muita coisa se perdeu. Eles têm uma visão mais enxugada, né, do Plínio Salgado, e com relação ao Miguel Reale, não que eu saiba, não vejo. Não vejo, mesmo porque hoje em dia, como um dos aspectos mais fortes do pensamento do Miguel Reale era o econômico, né, e a questão da organização do trabalho, etc. O que a direita pensava naquela época, no período entre guerras, é oposto a como a direita pensa hoje, né, do ponto de vista econômico, né? Porque no passado eles eram estatistas, hoje são neoliberais. Esse ideal neoliberal de Estado mínimo. Então, eu acho que não ia ter como conciliar uma coisa com a outra, não. Então é isso, Pedro. Tem alguma coisa que você não disse que gostaria de dizer antes da gente terminar? Não. Além de te agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade e pelo prazer de poder estar aqui conversando com você. Então, eu que agradeço muito, Pedro. Foi ótima a nossa conversa aqui. Sempre procuro fazer mais um bate-papo descontraído, né? Espero que as pessoas tenham gostado e repito aí, quem quiser deixar alguma pergunta ou conhecer trabalhos para aprofundar a bela tese do Pedro, é só acessar aí o link na descrição do vídeo. Então é isso. Obrigada, Pedro. Até mais. Obrigado, Cláudia.